Venho de forma cronológica e fundamentada nos fatos reais esclarecer ponto a ponto as alegações apresentadas pelo senhor Flávio Amaral em sua contestação, as quais são absolutamente inverídicas, apesar de atualmente eu seguir a minha vida em paz, ao lado da minha família, inclusive com a minha esposa gestante de 3 meses, eu não posso deixar de esclarecer ao juízo e trazer à luz do conhecimento de todo o público a verdade dos acontecimentos. Meu objetivo aqui é demonstrar com clareza fatos e provas de que, primeiro, jamais eu autorizei o uso da minha imagem. Os meus vídeos foram utilizados sem o meu consentimento. Houve proveito, sim, econômico sobre o meu conteúdo e que a narrativa apresentada pelo Flávio é literalmente distorcida e mentirosa. Do uso indevido dos meus vídeos, desde o início é fundamental afirmar: eu jamais assinei qualquer tipo de documento, muito menos autenticado em cartório, autorizando o Flávio Amaral a utilizar vídeos da minha autoria. Os vídeos utilizados por ele foram vídeos baixados diretamente do meu canal, sem qualquer tipo de autorização, e republicados na íntegra do seu canal. Vídeos gravados por mim sozinho, vídeos feitos no meu celular, vídeos gravados quando eu ainda residia em Rondônia. Vídeos longos como, por exemplo, um vídeo que era meu completo, de aproximadamente 39 minutos e 59 segundos. Vídeos recentes de 2024. Todos esses conteúdos foram usados para gerar engajamento, visualizações e monetização no canal do Flávio. Da alegação falsa de que os vídeos eram antigos e produzidos em conjunto. Flávio afirma na contestação que os vídeos teriam sido produzidos há 3 a 6 anos atrás, durante uma suposta convivência missionária entre eu e ele. Isto é mentira. Os vídeos são meus, feitos no meu estado, no meu celular, no meu canal, antes mesmo de qualquer contato presencial prolongado com o Flávio. Além disso, ele continuou baixando vídeos recentes, vídeos meus por anos, inclusive em 2024, e repostando em seu canal. Da alegação de que as gravações eram espontâneas. Flávio afirma na contestação que todas as gravações eram espontâneas. Isto também é mentira. Diversas vezes fomos pressionados, coagidos e submetidos a gravar conteúdos para alimentar o canal do Flávio e reforçar o nicho de destransição, visando arrecadar valores através das redes sociais. Não éramos sempre livres para recusar. Quando alguém não queria gravar, havia pressão, constrangimento e até explosões emocionais do próprio Flávio. Isto não se limitou a mim. Diversas pessoas relatam ter passado pelo mesmo tipo de imposição. Da monetização dos meus vídeos. Flávio também mente quando afirma que não existiu lucro ou engajamento significativo. A própria plataforma sabe exatamente quantas visualizações meus conteúdos geraram, quanto foi monetizado, quais vídeos foram publicados, quando foram removidos e qual foi o ganho financeiro acumulado. Não há como negar que houve sim lucro, porque os meus vídeos geraram milhares de visualizações, curtidas, comentários, engajamento, conteúdo para alimentar o nicho dele, dos strikes e da tentativa de resolver amigavelmente. Todos aqui sabem que antes de qualquer ação judicial, primeiro eu tentei resolver amigavelmente, pedindo que Flávio e Andréia retirassem os meus vídeos. Segundo, eles se negaram. Terceiro, afirmaram que não usaram a minha imagem. Quarto, me subestimaram e debocharam da minha tentativa de diálogo. Sem alternativas, eu apliquei 10 strikes no canal oficial deles e 4 strikes no canal secundário. A plataforma, então, removeu todos os vídeos que eram de minha autoria, somente após serem notificados e após tentarem reverter os strikes, é que eles removeram o restante dos conteúdos. A alegação de que os vídeos não existem há anos é totalmente falsa. Da arrecadação pública para que eu conseguisse responder às contranotificações. Após receber as contranotificações de Flávio e Andréia,
Eu tinha somente 10 dias para apresentar uma ação judicial e manter os strikes, porque caso ao contrário, quem perderia o canal seria eu. Procurei a Defensoria Pública, mas o prazo era incompatível. Sem alternativa, eu trouxe à luz do conhecimento do público, dos nossos seguidores. Milhares de pessoas indignadas colaboraram, permitindo que eu arrecadasse um montante de R$13 mil, usado para ingressar com a ação presente. Isto prova que os vídeos existiam, estavam ativos, foram removidos recentemente e não há anos, da mentira de que eu estaria induzindo o juízo ao erro. Flávio afirma na contestação que não provei danos materiais ou morais. Isso não corresponde à verdade. A própria plataforma pode comprovar o lucro que eles obtiveram com os meus vídeos. Além disso, os danos morais são evidentes, pois eu fui exposto, fui humilhado e fui humilhado publicamente. Fui xingado em diversos vídeos. Minha filha, que tinha 4 anos na época, foi atacada. Minha família foi ofendida e exposta de uma forma covarde. É impossível negar a existência do dano moral. Da mentira gravíssima de que eu estava em situação de vulnerabilidade quando ele me conheceu. Flávio distorce completamente a realidade dos fatos. Quando Flávio me conheceu, eu tinha casa própria, trabalhava de carteira assinada, tinha minha família estruturada, tinha minha rotina e dignidade. Quem foi ao meu estado, quem foi ao meu encontro, foi o próprio Flávio. Me conheceu por intermédio de um amigo em comum e entrou dentro da minha casa. Lá mesmo, no primeiro dia, começou a gravar vários vídeos comigo. Nunca estive em situação de vulnerabilidade. Da mentira de que ele me ofereceu amparo, moradia e sustento. Nunca morei com Flávio, apesar de eu ter visitado ele e esposa diversas vezes, mas nunca morei com ele. Quando me mudei para Brasília, após ele fazer inúmeras promessas a mim e minha família, eu fiquei apenas 6 dias hospedado na casa de uma seguidora dele. Não na casa dele. No 7º dia, alugamos uma casa de R$ 1.300 e Flávio nunca pagou este aluguel por completo. Apenas enviava uma ajuda voluntária por mês, que era o valor montante de R$ 600. E mesmo assim jogava na nossa cara. É totalmente falsa a narrativa de que ele nos sustentou. Da verdade sobre os procedimentos, mobilizações e doações. Flávio também disse que custeou cirurgias e procedimentos médicos. Isso é falso. O que aconteceu aqui foi, todos sabem, ele usou a minha imagem como uma moeda de troca, mobilizou seguidores, arrecadou valores através de campanhas emocionais e então direcionou parte desses valores para minhas cirurgias. O dinheiro não saiu do bolso dele. Inclusive, a segunda cirurgia foi financiada por uma vaquinha iniciada pelo deputado federal Nicolas Ferreira, que arrecadou um montante de R$ 26 mil. Deste valor, Flávio e Andréia tentaram não me repassar, só repassaram após a intervenção direta do deputado. E esses repasses representam a maior parte dos valores anexados por eles em contestação. Flávio alega ter investido mais de R$ 100 mil em mim, mas os comprovantes somam apenas R$ 40.640, sendo que 26 mil vindos da vaquinha do deputado, não deles. Restam 14.640 referente a 4 anos de convívio e ofertas voluntárias, ou seja, a própria documentação anexadas por eles desmentem a narrativa que criaram. Da mentira sobre a fundação da igreja. Flávio diz também que criou uma igreja para mim, que sustentou a igreja e que pagou todas as despesas. Isto é mentira. Eu e meus seguidores alugamos o prédio, compramos equipamentos. As placas da igreja foram pagas por seguidores. A caixa de som, a princípio, foi o Flávio quem ofertou de uma forma voluntária, antes mesmo de qualquer igreja existir. Flávio comprou mais 10 cadeiras, não toda a estrutura. Depois que tudo estava pronto, Flávio se aproximou para se beneficiar do espaço, instalar as placas do LPD e tentar transformar o local em um projeto dele, tirando as placas da minha igreja. Da alegação de que eu ataquei Flávio e Andréia. Flávio afirma na contestação que após toda a suposta ajuda que ele me deu, eu teria ido às redes sociais ofendê-los. Isso é mentira. O que fiz foi me defender das agressões públicas que recebi. Usei o meu direito constitucional de expressão para relatar abusos, responder humilhações
e me proteger das calúnias que eles mesmos estavam espalhando sobre mim. Jamais eu xinguei o Flávio ou a Andréia, jamais participei de ataques pessoais, jamais eu faltei com respeito. A reação que tive foi proporcional e digna diante do que eles fizeram comigo. Do absurdo alegado sobre inversão de verdade, litigância de má-fé. Flávio tenta inverter a situação como um agressor que ataca uma mulher e depois diz que a culpa foi dela e ela apanhou porque ela mereceu. Ele tenta transformar o certo em errado, transformar a vítima em agressor, se colocar como bom samaritano e pintar qualquer tipo de crítica a ele como uma perseguição religiosa. A verdade aqui é simples. Quem produziu os abusos, humilhações e uso indevido de imagem foi ele. Após tudo isso, fica evidente que a tentativa do Flávio de inverter a realidade é apenas mais uma das suas estratégias para se vitimizar e manipular a percepção do juízo. Ele tenta transformar seus atos em boas ações, para quando, na verdade, todo o envolvimento dele sempre teve como objetivo gerar conteúdo de engajamento, monetização e visibilidade às custas da minha imagem e da minha história, como da imagem da história de centenas de rapazes. Em momento algum houve um interesse genuíno em me ajudar. Toda ajuda oferecida estava sempre condicionada ao uso da minha imagem, à exposição da minha vida e à criação de narrativas que o favorecessem publicamente. Quando eu finalmente decidi romper com essa situação e pedi que os meus vídeos fossem retirados, Flávio reagiu com desprezo, deboche e mentiras, provando que sua intenção nunca foi ajudar, mas sim se beneficiar. É importante reforçar que quando eu pedi a remoção dos meus vídeos, eu não o ofendi, eu não o agredi, não inventei qualquer tipo de mentira, apenas exerci o meu direito legítimo de proteger a minha privacidade e minha própria história. O Flávio, porém, reagiu como se tivesse perdido uma propriedade que, na verdade, jamais lhe pertenceu, a minha imagem, a minha história e os meus vídeos, porque eles sempre foram meus. Além disso, o Flávio insiste em dizer que tudo o que fez foi por mim, quando na realidade ele mostra exatamente o contrário. Ele se aproveitou da minha vulnerabilidade emocional, daquele período, para produzir conteúdos e construir uma narrativa lucrativa. E quando eu decidi sair, tornou-se agressivo, distorcendo os fatos para tentar preservar a sua própria reputação. A verdade aqui é simples e direta. A única razão pela qual o Flávio deseja manter os seus vídeos comigo é o fato de que eles geraram e continuariam gerando visualizações, engajamento e monetização para ele. Quando eu retirei essa fonte de lucro dele, o Flávio reagiu com ataques, manipulações e mentiras. Por fim, todas as provas anexadas por ele mesmo na contestação demonstram claramente que sua narrativa não se sustenta. Ele tenta exagerar valores, inventar histórias sobre sustento e moradia, manipular a origem das doações e até mesmo se apropriar de conquistas que jamais foram dele. Todas essas contradições ficam evidentes ao analisar as datas, os valores e as próprias mensagens que ele enviou durante esses anos. Diante disso, eu reitero que eu nunca autorizei o uso da minha imagem. Não houve parceria de produção de conteúdo. O Flávio utilizou os meus vídeos para benefício próprio, se recusou a removê-lo quando eu solicitei, mentiu na contestação diversas vezes e tenta agora inverter a responsabilidade pelos danos que ele mesmo causou. Agora vamos ao histórico da relação entre as partes do início dos conflitos. Flávio afirma em contestação que os supostos constrangimentos alegados por mim decorriam da minha própria conduta e de uma quebra de confiança contra pessoas que me teriam amparado em momento de extrema necessidade. Esta narrativa não corresponde à verdade. Mais uma vez eu digo aqui, antes de conhecer a Flávio Amaral, eu estava muito bem estruturado com a minha família, casado há 5 anos, pai de uma filha que na época tinha 2 anos, empregado de carteira assinada na empresa Oi Fibra, com casa própria, uma vida estável e organizada. Não vivíamos em extrema necessidade, como tentou fazer parecer na contestação Flávio Amaral. Ele diz
Além disso, eu era evangelista na Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Tinha uma rotina espiritual, social e familiar firmes. Portanto, é completamente descabida a afirmativa de que eu estava em situação desesperadora ou vulnerável para justificar qualquer apoio que Flávio diga ter me dado. Flávio também afirma ter oferecido apoio material, financeiro, espiritual e emocional e até intenção de me integrar ao seu ministério. Aqui, novamente, ele distorce a realidade, pois nunca existiu um ministério sólido algum, apenas um canal no YouTube, utilizado como vitrine de exposição de pessoas para construção de imagem pública e captação de ofertas. Ele menciona corretamente que me ajudou a abrir um pequeno templo de minha iniciativa, dominado Igreja Evangélica O Bom Samaritano, em um estabelecimento simples e alugado. De fato, eu tomei a iniciativa, eu organizei, eu me dispus a abrir o templo. Mas logo em seguida, ele volta a mentir ao alegar que ele e Andréia assumiram literalmente todas as despesas. A verdade é que é apenas uma. Flávio pagou somente um mês de aluguel no valor de R$750. Os 5 meses seguintes eu paguei com a ajuda de seguidores para que a igreja não fechasse antes do tempo. Mesmo assim, conseguimos permanecer no local por 6 meses. Flávio alega que todo o investimento inicial, como cadeiras, altar, microfones, caixas de som, poltronas, púlpito e demais materiais, teria sido custeado por ele, inclusive o aluguel. Essa afirmação é falsa e será demonstrada com conversas, prints, datas e registro de transferências bancárias, todos já juntados ao processo. Ele também afirma que eu teria abandonado o templo ao receber uma herança familiar, levando comigo todos os bens da igreja. Bens estes que, segundo ele, teriam sido adquiridos por ele, por Andréia e pelo ministério. Esta narrativa é distorcida e maliciosa. Sim, eu recebi uma herança. E como qualquer pessoa adulta, responsável, que busca estabilidade familiar em Brasília, cidade onde tudo é muito longe e onde eu tinha uma filha pequena, optei por investir os 33 mil na compra de um veículo seminovo, que foi o que eu ganhei de herança. Esta decisão foi natural e sensata, tomada eu e minha esposa. E eu não abandonei igreja alguma. Eu fechei o templo. Fechei porque Flávio só pagou um mês de aluguel, não nos deu apoio pastoral, espiritual ou psicológico. Ele mesmo não congregava e nunca teve igreja de fato. Eu e minha família ficamos 6 meses sozinhos, sem uma cobertura espiritual, realizando cultos consecutivos à nossa custa. Flávio sequer possuía um CNPJ de igreja na época. A igreja só existiu porque eu meti a cara e abri inicialmente com a placa da nossa associação, que possuímos há anos. Só depois, vendo que estava tudo dando certo, Flávio se aproximou para tirar a nossa placa, colocar a placa dele, e foi o que aconteceu. Quando fechei o templo, Flávio passou a exigir que eu devolvesse tudo. Isso nunca teve relação com obra de Deus. Foi humilhação pública, como ele fez com centenas de pessoas. Eu não devolvi porque eu precisava dos utensílios para continuar os cultos em casa, nas ruas e na casa dos irmãos. E Flávio não queria os equipamentos para reabrir igreja alguma. Ele mesmo afirma que não foi chamado para abrir igreja e que seu chamado é nas redes sociais. Ele queria apenas me expor e me envergonhar de uma forma terrível nas redes sociais, publicamente. Flávio prossegue dizendo na contestação que esse episódio gerou inconformismo, desentendimentos devido à traição de confiança que eu teria praticado. Novamente, ele se coloca como vítima e tenta inverter a realidade. Eu virei o vilão, eles se colocaram como santos, injustiçados e perseguidos. Ele me acusa de agir por ganância, interesses financeiros e falta de gratidão. Acusa-me ainda de utilizar o nome da igreja deles, o que agora, segundo ele, pertence a eles, não a Deus, e de publicar conteúdos ofensivos para distorcer a verdade dos fatos. A ironia aqui é inevitável. Segundo Flávio Amaral, ele e Andréia são sempre os perseguidos, bons, justos e inocentes. Flávio tenta sustentar que eu criei todos os conflitos, que eu teria sido responsável
por tais constrangimentos e que eu supostamente dilapidei bens e confiança de quem teria me acolhido. É impressionante a inversão quase teatral dos fatos. Ele ainda insiste que a minha pretensão de remoção dos vídeos perdeu objeto, alegando que os conteúdos teriam sido retirados há anos. Isto é mentira provada nos autos. Os vídeos foram apagados recentemente após os strikes. Temos prints, datas e URLs anexadas. Inclusive, as remoções só ocorreram porque a própria plataforma aplicou penalidade pelos meus pedidos formais. Flávio tenta enganar o juízo, afirmando que não há mais conteúdos algum ativo. A prova no processo desmente esta versão. Ele afirma também que a ação não teria utilidade e que eu estaria tentando prolongar uma controvérsia. Ora, se fosse assim, ele não teria corrido para apagar cada vídeo somente depois dos strikes. O discurso dele cai por terra diante da cronologia real. Flávio segue alegando ausência de lucros cessantes, dizendo que eu não apresento provas. Mas o próprio Flávio, em contestação, anexa comprovantes que somam o valor montante de 40.640, dos quais 26 mil foram de vaquinha destinadas a mim pelo deputado Nicolas Ferreira, valores que estavam na conta de Andréia e que depois foram obrigados a transferir para mim. Ou seja, restam 14.640 em comprovantes de ajuda real durante todos esses anos. E aonde estão os comprovantes dos supostos 100 mil reais que ele alega ter investido em mim e na minha família? Simples, não existem, porque este valor nunca foi investido. Quanto aos danos morais, Flávio sustenta que eu teria consentido com tudo e que não houve ofensa, mas não existe autorização minha assinada e autenticada, nem registrada. Estar ao lado dele sendo submetido a participar de gravações não configura autorização de exploração da minha imagem. A lei é clara, sem autorização expressa, a proteção é integral. Artigo 20 do Código Civil e mais. O uso da minha imagem foi com fins comerciais, porque serviu de produto para captar ofertas que financiavam patrimônios pessoais, carros de mais de 100 mil reais, chácara no litoral, casa na praia, móveis planejados, salão de beleza para a enteada, moto para a enteada, perfumes importados, coleções de bolsas raras, procedimentos estéticos, cirurgias nele e na esposa, luxos familiares, entre outros, tudo isso financiado pela vitrine construtora da minha imagem e de centenas de imagens de pessoas. E Flávio ainda diz que não podemos reivindicar os nossos direitos. É justamente para isso que existe o artigo 20 do Código Civil, o artigo 5º da Constituição Federal e a súmula 403 do STJ. E a súmula 403 é claríssima. O uso indevido de imagem gera dano moral, independentemente de prova do prejuízo. Ou seja, o dano é automático, basta provar o uso indevido. O que está provado sobre dano moral, eu fui humilhado, exposto, xingado e ridicularizado publicamente por Flávio e Andréia. Minha família foi atingida, minha honra foi atacada. O dano é evidente, concreto e plenamente indenizável. E o valor pedido, 200 mil, será analisado pelo juiz e não Flávio. Por fim, Flávio e Andréia pedem que eu seja condenado por litigância de má-fé. É inacreditável, isso é o cúmulo do absurdo. Após destruírem a minha imagem, humilharem a minha família, nos atacarem publicamente e ganharem dinheiro às custas das nossas exposições, agora querem inverter tudo e me transformar em um criminoso. Eu que fui vítima junto com centenas de pessoas aqui nessa plataforma. Nós que fomos humilhados enquanto eles prosperavam. Nós que fomos expostos, xingados e cancelados, atacados em massa. Eles pedem a minha condenação, enquanto insistem em se colocar como santos, como se nada tivessem feito. Não, eu não aceitarei essa narrativa. Eu quero a minha paz de volta, quero a minha dignidade de volta, quero justiça. Não desejo mal a ninguém, mas desejo que a verdade prevaleça. Desejo que Flávio e Andréia paguem, na medida da lei, por tudo o que foi feito. Que aprendam
que parem, que busquem cura emocional, espiritual e psicológica. Que um dia possam de fato ser aquilo que dizem ser. Eu e minha família e todos os que foram feridos merecemos respeito, merecemos justiça, merecemos encerrar este ciclo com verdade. Digo aqui, LPD, Flávio e Andréia fazem parte do passado e graças a Deus, este passado está sendo colocado em seu devido lugar diante da justiça. É o que eu tenho para falar diante de vocês, a atualização do processo referente à área civil, a contestação de Flávio Amaral e suas inverdades. Se você assistiu este vídeo até aqui, eu peço que você deixe aqui o seu comentário, deixe aqui o seu like e compartilhe para o maior número de pessoas que você conseguir. No mais, o meu muito obrigado e me perdoe o vídeo extenso. Deus abençoe o Brasil, Deus abençoe as nossas vidas e até o próximo vídeo.